Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que se identifica com o nosso trabalho, que nos acompanha por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um bom dia, um casaca no coração de cada irmão, de cada irmã que irá assistir esse vídeo. Por gentileza, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações todas as vezes que a gente postar vídeos aqui no nosso canal. E sem demoras, vamos aí para as notícias do Vasco da Gama. Primeiramente, a gente vai falar aqui sobre o CT. Ontem havia a possibilidade da gente começar a colocar a grama nos dois campos do nosso CT. Porém, não ocorreu. A grande quantidade de maquinário e de operários trabalhando no CT do Almirante e ficou para o dia 24 de agosto. O nosso CT que deve ser inaugurado em setembro. Enquanto isso, o Vasco divide aí as suas atividades físicas no campo do São Cristóvão e também lá em São Januário. Lembrando que os módulos habitacionais até o dia 24 deverão ser implantados. Parabéns aí para todos os envolvidos, principalmente para o torcedor do Vasco da Gama, que injetou cerca de 6 milhões de reais para a construção do nosso CT. Meus amigos, com relação à MP 984, aquela que dá direitos de transmissões para os times mandantes. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia, ele prorrogou o prazo por mais 60 dias. Então, a MP continua a ter validade, certo? Os clubes aí que são mandantes se beneficiando aí de possíveis transmissões. Amigos, enquanto isso, segue aí todo o desdobramento da briga aí de bastidores entre a Globo e a Tanner para a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro. E por falar nessa situação de imprensa, a gente fica muito triste com o tratamento que está sendo dado ao Vasco da Gama. Infelizmente, o que a imprensa brasileira tem feito é muita brincadeira, é muita sacanagem com uma instituição gloriosa como o Vasco da Gama. E justamente na semana onde o Vasco da Gama completará 122 anos, eles, ao invés de enaltecer a história do Clube de Regatas Vasco da Gama, na luta pela igualdade, respeito, o que eles fazem? Eles procuram aí colocar o nosso clube para baixo. E ontem, mais uma vez, a senhora Renata Fã, perseguindo o Vasco da Gama, errou o nome do jogador do Vasco. Em vez de chamar de Gabriel Peck, chamou de Guilherme Peck. Então, uma vergonha que essa senhora faz, literalmente despreparada. O seu Sormani ontem falando que o São Paulo venceu por conta do Covid-19. Seu Mauro César falando que é obra do acaso, que o São Paulo tem muitos problemas políticos, como se o Vasco não tivesse problemas políticos, seu Mauro César, e como se o Vasco não tivesse problemas de salários atrasados. Então a gente tem que enaltecer sim o Ramon,
pelo bom trabalho que ele está fazendo. Infelizmente, a imprensa age dessa forma conosco. Enquanto isso, vamos continuar trabalhando com humildade, porque a gente tem um compromisso muito importante lá na Arena Castelão contra a equipe do Ceará, um jogo aí que será difícil, mas que o Vasco tem plenas condições de voltar para o Rio de Janeiro com um resultado positivo. 3 desfalques aí já estão confirmados, que é o Pikachu, o Vinícius e o Bruno César. Esperamos que a gente não tenha nenhum problema a mais aí com relação à Covid e à lesão. A gente deve ter substituições na equipe. O Henrique e também o Gabriel Peck podem ser sacados para dar lugar aí para o Neto Borges e também para o Guilherme Parede. Então o Ramon poderá fazer sim modificações, certo? Embora seja um jogo aí muito difícil, o Ceará ainda não venceu nesta competição, nessa edição do Campeonato Brasileiro, tem a defesa mais vazada e o Vasco se destaca aí por ter um ataque muito consistente aí, capitaneado pelo Germancano, e uma defesa muito sólida com Graça e Leandro Castan. E meus amigos, está chegando o grande dia do aniversário do Vasco da Gama. A diretoria aí do Vasco aí prometendo reforços, né? Reforços aí de peso. Muitas pessoas dizendo nos bastidores do Vasco da Gama que o Brasil vai parar, que o aeroporto aqui no Rio de Janeiro vai lotar, porque um reforço de peso vai chegar aí. O Vasco que pretende trazer mais 2 reforços para poder fechar o ciclo de contratação, pelo menos momentaneamente, para o Campeonato Brasileiro aí. E a torcida do Vasco está cobrando aí por esse reforço de peso. 122 anos de história, poucos clubes conseguem chegar a este marco. Ainda mais o Vasco da Gama, que tem um papel aí preponderante na história do futebol, não apenas brasileiro, mas mundial. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela atenção. Essas foram as notícias do Vasco. À medida que as notícias forem saindo, a gente volta. Tá bom? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Muito obrigado.